passo a passo de como você pode liberar os sintomas do seu filho. Existe receita para isso? Olá, eu sou Gabriela de Souza e eu te ajudo a descobrir qual é a origem emocional do sintoma do seu filho e assim você pode ser a solução da saúde dele. Se você quer saber mais sobre isso, comece a me curtir e compartilhe isso com alguém que precisa saber. Então, o que é importante você saber sobre os sintomas que o seu filho tem? Você tem que entender que muitas vezes o sintoma que ele tem, na verdade, não são situações que ele está passando. A criança, ela é como uma esponja, ela capta, ela é um rádio, ela é uma antena, ela capta tudo que está ao seu redor. Até os 6 anos de idade, tudo que ela tem de sintomas físicos e emocionais está muito relacionado ao ambiente que ela vive. Vou dar um exemplo. O que acontece, né? A gente tem um aquário, que aquele peixinho está no aquário e aquele aquário está muito sujo. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? É uma criança, que é o peixinho, que está dentro do ambiente familiar, que está contaminado por situações, por exemplo, que está acontecendo no trabalho, no relacionamento do casal, a família não se dá bem. E o que acontece? A gente pega e vai lá e tira aquele peixinho do aquário, né? Ele está doente, ele não consegue respirar naquela água que ele está. Ele tá contaminado por aquela água suja. A gente vai lá e tira aquele peixinho e limpa aquele peixinho, né? O que limpar o peixinho? Você deve fazer vários tratamentos, leva na terapia, só ele faz a terapia, só ele faz outros tipos de tratamento que faz a limpeza, faz várias coisas. Aí eu vou lá e volto para casa, eu volto para aquele aquário sujo, eu não limpei o aquário. O que vai acontecer, né? Se a gente acontece de fazer o tratamento na criança, mas os pais não reagem diferente às situações, aos problemas que estão acontecendo, ou não trabalham para que a criança não absorva aquilo, né? Ele que tem que trabalhar isso. O que acontece? A gente joga aquele peixinho para o aquário sujo e ele vai continuar não conseguindo respirar direito e continuar ficando doente. Então não adianta, você tem que trabalhar para que você seja a solução do seu filho. Esse é o passo a passo. Você tem que entender que quando acontece algum problema que te leva a paralisar, ficar sem ação, você atinge um conflito. Você atinge o que a gente chama de DHS. É um nome, sim, é um nome que se dá, que Hammer deu para um tipo de conflito que é onde a gente se paralisa. E diante desse DHS, vão gerar sintomas tanto no nosso emocional quanto no nosso físico. Então, se a gente não sabe, e todo aquele sintoma, se a gente não sabe que aquele sintoma ele tem um sentido biológico, a gente não consegue estar resolvendo. O que tem que acontecer? O que acontece? A gente tem que saber que quando a criança está com bronquite, a gente tem que saber que um dos pais estão sem ter voz ativa dentro de um relacionamento, dentro de um trabalho. É isso que você tem que saber. Se a criança ela tá com cólicas, você tem que saber que provavelmente durante a gestação você não conseguiu digerir algumas informações. Eu tive que engolir, mas eu não consegui esquecer o que aconteceu. Então, cada sintoma ele tem um sentido biológico e você sabendo disso já é um passo a mais. Né? Já é um passo, eu sei que foi isso que aconteceu. Agora você reprogramando para você reagir de uma forma diferente, você está mudando, você está limpando o aquário. Aí eu limpei o aquário, o que vai acontecer? O peixinho vai conseguir respirar, né? Porque aquela água está limpa, ele vai conseguir respirar, ele não vai ficar mais doente. É isso que acontece. Então é esse que é o passo a passo, é a receita. A receita que a gente tem que limpar é o aquário, o ambiente familiar. Tá? Então, se você gostou disso, acha que alguém precisa conhecer mais sobre isso, curta e compartilha que vai ter mais